Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça do Senhor esteja com cada um em suas casas, na sua família, na sua saúde, nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu espírito. Que a presença de Deus esteja manifesta no meio de vocês e cada um daqueles que tiverem acesso a essa ministração. Amém? Então, que a graça do Senhor e o Espírito Santo do Senhor fale ao teu coração, em nome de Jesus. Hoje nós vamos continuar falando sobre cura. E eu espero, em nome de Jesus, que a gente vai falar muitas vezes sobre este assunto, até que a fé seja gerada no meu coração e a fé seja gerada também no seu coração. Hoje nós vamos falar de poder de cura, até que não haja mais dúvida. Poder de cura até que não haja mais dúvida. Não esquecendo que nós estamos perseguindo este ano, e este ano será o melhor ano da nossa vida, o melhor ano da sua vida. Amém? Então nós vamos falar aqui sobre poder de cura até que não haja mais dúvida. Então a gente não pode ter dúvida da capacidade, do poder de Deus para realizar cura. Nós vamos, sempre que Deus mandar, nós vamos voltar nesse assunto, porque nós precisamos começar a olhar para a palavra de Deus de forma diferente, de forma mais profunda, de forma mais sobrenatural. Nós devemos crer na palavra de Deus, assim como ela está escrita, assim como ela é, e nós sabemos que no decorrer da história da igreja no mundo, algumas partes importantes, principalmente as sobrenaturais da palavra de Deus, elas foram se perdendo, mas nós vamos aqui reafirmar de que na palavra de Deus não existe parte que se perde. Ao contrário, todas elas continuam valendo, todas elas continuam sendo aplicadas e válidas até o dia de hoje, e será assim até a volta de Cristo. Amém? Então, a primeira parte que eu quero começar aqui com vocês é que Jesus, ele deseja tirar a doença do nosso meio. Êxodo 23, de 25 a 26, diz assim: sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, então o Senhor abençoará o seu pão e a sua água, tirará do meio de vocês as doenças, na sua terra não haverá mulher grávida que perderá o seu filho. Está dizendo assim que no meio deste povo aqui não haverá mulher que aborte. Não haverá mulher incapaz de conceber ou de dar à luz. Eu darei vida longa e completa a vocês. Ou seja, ele está dizendo também que não existirá a mulher estéril, que todas elas serão capazes de dar à luz. Então, nós vemos aqui de forma muito clara que faz parte da bênção de Deus para conosco tirar do nosso meio as doenças. Faz parte das bênçãos de Deus. Diz assim: o Senhor abençoará. Então, faz parte das bênçãos de Deus tirar as doenças do nosso meio. Faz parte das bênçãos de Deus que toda mulher engravide, que toda mulher tenha filhos. Faz parte da palavra, da bênção de Deus, que toda mulher seja capaz de dar à luz. Porque isso sempre foi muito importante em toda a família. Eu me lembro de que algumas pessoas já chegaram a falar comigo, ou às vezes eu e a pastora Pri, a gente percebeu quando alguém estava, por exemplo, casada há um certo tempo e ainda não havia filhos, e isso sempre chamou a atenção de nós. Então a gente ia até essa pessoa e perguntava: por que você não tem filho até agora? E normalmente elas diziam algum tipo de problema médico. E para a glória de Deus, pelo menos o que eu me lembre,
eu não vou dizer que 100%, mas a maioria das mulheres que chegaram para nós dizendo que não tinham condições de ter filhos, após nós orarmos, após identificarmos alguma questão na vida dessa pessoa, que ela precisa orar para a glória de Deus, essas pessoas, essas mulheres, mais para frente tiveram filhos. Nós vemos que é graça de Deus, é amor de Deus que todas as famílias cresçam. É vontade de Deus que todas as famílias se frutifiquem. É vontade de Deus que toda mulher frutifique os seus filhos. É vontade de Deus que toda mulher tenha saúde enquanto estiver na gestação e que não haja nenhum tipo de aborto. Veja, aqui Deus está falando daquele aborto que é o aborto espontâneo, ou seja, é um aborto que não foi provocado. Então, se Deus ele cuida e é bênção que a pessoa não tenha nem sequer um aborto espontâneo, isso significa e agrava ainda mais de que se as pessoas então abortarem, isto para Deus é abominável. A pessoa que comete um aborto, por vontade própria, um aborto provocado, Deus abomina quem faz isso. Por quê? Não importa se o teu filho aí está no tamanho de um grão de arroz aí no teu ventre. Não importa se ele já tem, 20 centímetros aí no teu ventre. Não importa quanto tempo ele tem, não importa o tamanho. Ali já é uma semente, ali já é uma pessoa que Deus está gerando. Este é um dos motivos, apenas um de vários. Isto é um dos motivos que todo cristão de forma alguma vota em comunismo. Porque em todo lugar do mundo, o comunismo ele vai entrar com a liberação do aborto. Tentaram aqui no Brasil algumas vezes, ainda não conseguiram. Mas por isso, esta é uma das, entre várias, uma das razões de que nós cristãos não votamos em nenhum partido comunista. E infelizmente no Brasil, hoje o que mais se tem no Brasil é partido comunista. Por quê? Ele vai contra a vontade de Deus, quer fazer com que as mulheres sejam férteis, quer fazer com que as mulheres sejam saudáveis e que as mulheres gerem filhos. Amém? Amém? Então, num país comunista, vocês vão ver que eles tentam até controlar a quantidade de filhos que você vai ter. Enquanto que Deus ele está dizendo, tenha filhos, seja fértil, povoe a terra, encha a terra. É assim a vontade de Deus, é assim que Deus se alegra e isso é sinal de que a mão de Deus está te abençoando, está cuidando de você também. Então, feministas, não fiquem chateadas. Eu estou falando da Bíblia. É desejo de Deus que nós sejamos saudáveis. Êxodo 15, 26 diz assim: se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, se fizerem o que for correto aos seus olhos, e se guardarem os seus mandamentos, e obedecerem todos os seus estatutos, não deixarei que vocês sofram nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios. Eu sou o Senhor que os cura. Veja, a vontade de Deus, o desejo no coração de Deus é que haja cura sobre toda a terra. É vontade de Deus que pragas que as pessoas pegam por estar no pecado não atinjam mais as pessoas que estão na presença de Jesus, que continuam pecadoras, mas agora estão debaixo da graça e das asas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é vontade de Deus, é desejo de Deus, de que quando houver uma doença, que Ele trate, que Ele cuide, que Ele cure. Ele diz, Ele está declarando no final aqui de Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que os cura. Eu sou o Senhor que os cura. E tem Bíblia que vai chamar de eu sou Jeová Rafa, que na verdade é eu sou o Senhor que te sara, o Senhor que os cura, depende da versão que você está vendo, mas a ideia é a mesma, a ideia é de cura. A Bíblia ensina pra gente de que se Deus já agia com cura, como eu acabei de ler,
no Antigo Testamento, no Novo Testamento não é diferente, e ao contrário, a cura então está cada vez mais próxima de nós. A Bíblia diz que Jesus levou nossas enfermidades, Jesus levou nossas doenças. Isaías 53, de 4 a 5 diz assim: apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. E pelos seus ferimentos nós fomos sarados. O texto começa: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, o ato de Jesus ter se entregue à cruz, o ato de Jesus ter sido crucificado, o ato de Jesus ter morrido na cruz, naquele momento, uma das coisas que ele estava gerando, além da nossa salvação, ele também estava gerando cura sobre o povo. Cura sobre o povo. Eu não sei se você já ouviu o termo de que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, explicando melhor Isaías 53, de 4 a 5, Mateus 8, de 14 a 17, escreveu o seguinte: quando Jesus chegou à casa de Pedro, a sogra de Pedro estava de cama, com febre. Mas quando Jesus pegou na mão dela, a febre passou. Ela se levantou e começou a servi-los. Naquela tarde, foram trazidas a Jesus diversas pessoas endemoniadas. E quando ele falava apenas uma palavra, todos os demônios eram expulsos e todos os doentes eram curados. Isso cumpriu a profecia de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou as nossas doenças. Então, a própria Bíblia está dizendo que Isaías 53 significa, de forma agora declarada, decretada em Mateus capítulo 8, diz que Jesus, quando ele foi levado à cruz, quando ele venceu na cruz, ele também venceu todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, ele levou sobre si. Significa que quando Jesus nos salvou, a Bíblia diz que Jesus nos salvou, mas se eu não declarar que Jesus é o meu Senhor e me arrepender dos meus pecados, eu não sou salvo. Mas a Bíblia diz que Jesus me salvou. Isso significa o quê? Que a qualquer momento que eu me arrepender, que eu quiser entregar a minha vida para Jesus, que eu quiser ir na direção dele, a Bíblia diz: ele já me salvou, então eu serei aceito. Quando a Bíblia diz que o Senhor já nos curou, que o Senhor já levou as nossas enfermidades, que o Senhor já nos sarou, então a Bíblia está dizendo assim: então você, da mesma forma, precisa se arrepender dos seus pecados, e você precisa ter fé que eu tenho poder para te sarar, para te curar, e eu preciso clamar a Deus para que Deus me sare e para que Deus me cure. Ué, pastor, mas ele não já levou a enfermidade? Sim, assim como ele já te salvou, e nem por isso você está salvo, a não ser que você se entregue verdadeiramente a Jesus. Da mesma forma, você precisa crer que Jesus morreu na cruz e que Jesus levou as suas enfermidades, e você precisa confessar as suas enfermidades, precisa ter arrependimento no coração, e você precisa clamar para que o Senhor te cure. Amém? Amém? Então a própria Bíblia, Isaías 53, foi escrito e diz que o Senhor levou as nossas enfermidades. Aí, para não falar que é uma interpretação do Max, então a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 8, de 14 a 17, o próprio Mateus diz: isso cumpriu a profecia de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou as nossas doenças. Por que Isaías está dizendo isso? Porque Mateus está dizendo isso. Porque quando Mateus estava ali com Jesus, ele diz: naquela tarde foram trazidas a Jesus diversas pessoas endemoniadas. E quando ele falava apenas uma palavra,
todos os demônios eram expulsos e todos os doentes eram curados. Então Mateus está vendo os demônios serem expulsos e Mateus está vendo todos os enfermos serem curados. E na hora que Mateus fez isso, quando ele está escrevendo o Evangelho de Mateus, provavelmente ele se lembrou, ele falou: peraí, Isaías disse que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou as nossas doenças. Então não só confirma de que o Senhor levou as nossas doenças e que o poder da cura sobre as doenças está sobre nós, sobre as nossas vidas, mas ele também confirma que o próprio Jesus é o próprio Messias que Isaías profetizou 750 anos antes de Jesus vir à Terra. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, o texto ainda confirma de que Jesus é o Messias. Jesus é o enviado. Jesus é aquele que todos estavam esperando. E o que a Bíblia diz sobre Jesus em relação às doenças? A Bíblia diz que Jesus, ele tem prazer em curar. Jesus tem prazer em curar. Jesus tem prazer em curar. Jesus, ele quer curar. Está dentro do coração de Jesus atender ao aflito. Está dentro do coração de Jesus atender os quebrantados, os contritos. A Bíblia diz que o Senhor, ele quer curar a cada um que pede socorro e ajuda a ele. Mateus 8, de 2 a 3 diz assim: um leproso se aproximou, ajoelhou-se diante de Jesus dele para adorá-lo. Senhor, suplicou o leproso, se o Senhor quiser, pode curar-me. Jesus estendeu a mão e tocou no homem. E Jesus disse: eu quero. Veja, quando alguém chegou com lepra e para pedir socorro a Jesus, e ele disse assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E qual foi a resposta primeira de Jesus antes de curar? Jesus disse assim: eu quero. É vontade de Deus curar. É vontade de Deus nos ver saudáveis. É vontade de Deus nos ver inteiros. Quando o homem disse, ele exclamou: eu quero, disse ele, fique curado. E quando Jesus disse, fique curado, a Bíblia diz, e na mesma hora a lepra desapareceu. Amém? Glória a Deus por isso. Então, quando alguém pergunta, se você perguntar para o Senhor: o Senhor quer me curar? A resposta dele quase sempre vai ser: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Amém? Eu quero, eu quero, eu quero. É isso que Jesus respondeu. Mateus 8, de 5 a 7, quando Jesus chegou a Cafarnaum, um capitão do exército romano veio e suplicou-lhe ajuda. Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofrendo muitas dores. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. O homem não chamou Jesus para ir na casa dele. O homem não falou: Jesus, venha agora comigo. O homem não disse nada disso. O homem só disse para Jesus que o servo dele estava em casa de cama, paralítico e sofrendo muitas dores. Paralítico e sofrendo muitas dores. E Jesus, quando ouviu isso, ele se levantou e falou: vou curá-lo. Esta é a disposição de Jesus em querer nos curar. Jesus, ele quer nos curar. Jesus, ele deseja nos curar. Jesus, ele deseja colocar as mãos dele sobre nós. Essa semana eu estava orando por uma pessoa durante uma vídeo, né? E na hora que eu estava na vídeo ali com aquela pessoa, eu vi o anjo colocando a mão sobre a cabeça daquela pessoa. E eu vi o anjo tocando ali nas vias respiratórias daquela pessoa. E isso aconteceu essa semana, na semana que acabou. Então, é desejo de Jesus. Quando você fala, quando você clama, o desejo de Jesus, você falou: Jesus, eu estou aqui na minha casa doente. E o que Jesus responde? Ele diz: eu vou curá-lo. Eu vou até a sua casa. Eu vou até você. Eu vou te visitar. Eu vou tocar.
eu vou transformar, eu vou retirar essa enfermidade, eu vou trazer essa enfermidade para comigo, eu não vou deixar essa enfermidade com você. Então, quando alguém perguntou para Jesus, o Senhor quer, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar? Ele disse assim, eu quero. Então o outro perguntou para Jesus, Senhor, meu servo está lá em casa doente. Ele só disse isso e o Senhor, eu vou lá curá-lo. Ou seja, parece que há uma alegria, parece que há uma satisfação, parece que há um prazer em Deus em curar. Queridos, nós não podemos perder o sinal da cura no nosso tempo, porque boa parte das conversões das pessoas a Cristo, elas acontecem em meio à cura, quando elas veem com os próprios olhos, muitas vezes, o paralítico levantando, o cego enxergando. Eu lembro que certa vez eu estava viajando com a minha família e estava lá no Espírito Santo, ali chegando, se eu não me engano, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, acho que é a capital, né? Chegando ali em Vitória, no Espírito Santo, e quando entramos numa avenida, havia um carro com um cartaz bem grande dizendo assim, se Jesus é pecador, eu não sei, né? Que é o texto que diz isso, mas se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu só sei que a minha filha nasceu cega e hoje ela está curada. Eu vi isso bem grande, colada no adesivo de um carro, de um pai ali, de uma família que estava declarando para todos virem de que Jesus tinha curado a filha deles da cegueira e a filha deles havia nascido cega, ou seja, era de nascença, e Deus curou, e eles estavam falando lá, se ele é pecador eu não sei, eu só sei que a minha filha nasceu cega e hoje ela enxerga, e hoje ela vê. Amém? Glória a Deus. É assim que nós cremos no Senhor, é assim que nós cremos no poder de Deus. É importante que, e porque eu estou falando acho que pela terceira vez sobre cura com vocês, porque nós precisamos, primeiro, antes que vejamos ou que aconteça algo em nós, nós precisamos crer, nós precisamos interiorizar aquilo que nós desejamos. Se você quer ser alguém no futuro, você precisa crer dentro de você que você vai ser aquele alguém no futuro. Ou seja, você interioriza aquele desejo, aquela fé de que um dia você vai chegar lá. A cura é da mesma forma. Antes de você querer que Jesus te cure, você precisa interiorizar, você precisa dizer assim, Jesus, eu quero acreditar do profundo do meu coração de que realmente o que o pastor Max está falando hoje, de que realmente é verdade, de que realmente o Senhor cura. Então essa fé precisa entrar primeiro em você. A fé no poder de Deus é a chave para a cura. A fé no poder de Deus é a chave para a cura, amém? Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Então, se você colocar a sua fé de que mesmo que seja uma cura impossível, mas de que Deus pode curar, e se você conseguir interiorizar isto, e se você conseguir fazer isso brotar e sair de dentro de você, essa crença de que Deus pode, de que Deus quer te curar, então Ele está dizendo assim, eu vou recompensar a sua fé. E se o teu desejo, se a sua fé é na cura, é crer que no poder de Deus para a cura, então como que Deus recompensa a tua fé? Ele vai recompensar a tua fé trazendo a cura que você tanto crê. Amém? Amém? Porque às vezes nós estamos esperando que Deus faça algo que a gente não crê que Ele faça, e Ele normalmente não faz algo que a gente não crê. Eu vou falar disso mais para frente, mas a gente precisa crer de que Deus tem o poder para realizar aquilo que nós desejamos. Então, se você quer que Deus faça a obra, você vai precisar interiorizar isso.
Mateus 13:58 diz assim: e por isso ele só fez ali uns poucos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. A falta de fé no poder de Deus, no caso aqui para a cura, a falta de fé de que Deus pode nos curar, isso muitas vezes impede Deus de realizar um milagre. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Mateus ele está explicando para a gente, por causa da falta de fé daquelas pessoas, Deus realizou ali uns poucos milagres. Então, o que o contrário desse texto quer dizer então? Se houver muita fé, muito milagre. Se houver mais ou menos fé, haverá mais ou menos cura. Se houver pouca fé, haverá pouco milagre, pouca cura. Então, se você crê na palavra de Deus, a palavra de Deus está dizendo que muitas vezes algumas coisas não acontecem na nossa vida por causa da falta de fé da nossa parte. Por isso que às vezes você entra em uns ambientes, e é isso que eu tenho tentado preparar o coração de vocês, preparar a mente de vocês, para que haja fé no meio de nós, para que quando alguém entrar no meio de nós, ela vai entrar nesse veio de fé. A gente não vai depender da fé dessa pessoa. Quando ela entrar, nós que já estamos aqui, nós já estaremos com muita fé no poder de Deus, e ela nem precisa ter tanta fé, e Deus, por causa da nossa fé, daquela quantidade de fé que há naquele ambiente, Ele vai curar o descrente que apareceu naquele lugar. Amém? Amém? Quando estava preparando essa mensagem, eu lembrei aqui de um menino, de um livro que eu li, de um menino que ele ficou sabendo que um homem um pastor que Deus usava bastante com cura, ia estar na cidade dele. Acredito que era a primeira vez que aquele homem ia estar na cidade, ou a primeira vez que aquele menino ouviu falar que Deus tinha poder de cura em alguém. Então aquele menino paralítico, ele saiu e foi andando para ir até a igreja, foi levado, né, claro, pela família ali, com toda a dificuldade dele de locomoção, mas ele foi ali com as muletinhas dele andando, se arrastando lá até a igreja, e ele foi por todo o caminho dizendo para todo mundo: eu estou indo para a igreja, Deus vai me curar hoje. Eu estou indo para a igreja, Deus vai me curar hoje. Eu estou indo para a igreja, Deus vai me curar hoje. Eu estou indo para a igreja, Deus vai me curar hoje. Eu estou indo para a igreja, Deus vai me curar hoje. E por todo o caminho, quando passava alguém por ele, ou quando tinha alguém na frente de algum lugar ou portão, ele dizia: eu estou indo para a igreja, Deus vai me curar hoje. Eu estou indo para a igreja, Deus vai me curar hoje. E aí a história diz, e eu li essa história do próprio pastor que Deus usou para curá-lo. Ele diz, o pastor disse: naquele dia o menino voltou para casa andando sem nenhum suporte nas pernas. Amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia ensina pra gente que o menino, ele saiu com fé pura da casa dele até a igreja. O menino, ele saiu declarando o que ia acontecer com ele. O menino, ele saiu dali já dizendo: olha, Deus vai me curar hoje. Ele internalizou, aquilo estava saindo de dentro dele. Se ele fosse olhar para as circunstâncias, talvez ele não conseguiria acreditar, mas como ele estava com a fé enraizada no coração dele, ele declarou para todo mundo, e naquela noite, naquele culto, este menino voltou para casa totalmente curado. Eu me lembro também de uma história que eu li também no livro de história recente, de que um menino paralítico, ele foi levado pela mãe também ao culto para que um homem de Deus tocasse no filho dele, para que o filho dela fosse curado. E naquele culto, ali ele ficou quase que por último ali na oração, mas quando oraram por ele, o menino foi restaurado, o menino foi curado. E aí você vai pensar: pastor, eu não entendi aonde está a fé. A fé é que quando o menino foi curado, a mãe enfiou a mão na bolsa dela e tirou um tênis novinho que ela tinha comprado para o menino voltar da igreja. Aleluia, aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Ela comprou o tênis para o filho, porque ela sabia que o filho ia voltar daquele lugar curado, paralítico de nascença. Então, veja, a fé tem que estar dentro. E a fé, ela faz com que a gente tenha ações de fé. Quando o menino saiu declarando, foi uma ação de fé. Quando a mãe comprou um tênis, foi uma ação de fé. Eu li ainda a história de uma menina que usava 2 muletas para andar, porque também tinha um certo grau de paralisia desde a infância, não conseguia andar sozinha. E então ela foi falando para todo mundo, falou: olha, eu vou para o culto hoje porque Deus vai me curar. E todo mundo da família, ela avisou: olha, eu vou para o culto hoje porque Deus vai me curar. Só que a família dela ficava constrangida, né? Mas e se Deus não te curar? Não falavam isso para ela. Mas a família ficava constrangida porque a família não acreditava em Deus. Ninguém na família dela acreditava em Deus. E ela então falando: mãe, vamos lá para o culto, porque eu sei, hoje Deus vai me curar, hoje Deus vai me curar, hoje Deus vai me curar. Mas ninguém daquela família acreditou na menina e ela foi sozinha para o culto. E quando chegou, ela ficou lá até o último momento. O culto terminou bem tarde, porque o pastor lá ficou orando pelas pessoas depois do horário, e ela ficou lá bem tarde, só que ela podia ter voltado para casa, só que depois da oração ela não foi curada, e aí ela ficou constrangida. Ela não queria que as pessoas pensassem que Deus falhou, porque na cabeça dela Deus não falha, Deus tem um propósito. Então ela ficou lá na igreja até a igreja fechar. Quando não dava mais para ela ficar na igreja, então ela foi para casa. E quando chegou na casa, as pessoas já estavam deitadas. Ela então foi se movendo com as muletas dela, foi para o quarto dela e deitou e deu graças a Deus, porque ninguém viu que ela não foi curada. Mas no coração dela, ela cria no Senhor, e Deus não mudava nada para ela em relação ao que ela cria. Ou seja, no coração dela, Deus curando ou Deus não curando, Deus continua sendo o Deus dela. Mas ela estava constrangida por causa das pessoas da casa dela que não criam. Então, no outro dia de manhã, quando ela levantou pela manhã, ela percebeu que alguma coisa estava diferente nas pernas dela. E aí, quando ela desceu para a cozinha, a mãe dela ali, todo mundo ali reunido na cozinha, então ela aparece na cozinha andando sem muletas. E aí todo mundo ali da família dela confessou Jesus Cristo como Senhor, se entregaram a Deus. Mas ela creu que o Senhor a curaria. E aqui vai uma lição importante para a gente. Orar uma vez não aconteceu nada, aguarde a segunda vez. Oraram pela segunda vez, não foi curado, não aconteceu nada, aguarde a terceira vez. Eu vi uma história de uma mulher que já era a 20ª vez que ela estava participando de um culto. Ela já nem ligava mais para esse negócio de cura, até que um pastor foi orar por ela. E quando o pastor foi orar por ela, falou: não, pastor, sobre essa minha doença eu não preciso orar não, porque todos os homens famosos aí já oraram por mim e nunca curaram. E aí o pastor falou para ela, falou: eu não sou famoso, mas eu sinto que eu devo orar por você. Ela falou: não precisa não, porque eu já sei que não vou ser curado. E aí então o pastor insistiu, e quando orou por ela naquela noite, mesmo ela tendo já passado dezenas de vezes por oração e nunca ter sido curado, naquela noite ela foi curada. Naquela noite ela foi curada. Então, nós precisamos interiorizar de que Deus tem poder de curar. Isso deve entrar no nosso coração com força, de que se não vai ser hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois de amanhã, mas o Senhor vai me curar. Se não for esse mês, vai ser o mês que vem. Se não for o mês que vem, vai ser no ano que vem, mas eu sei que Deus vai me curar. E assim, nós temos que crer de que Deus é vivo, de que Deus é o mesmo hoje, e que Ele tem poder hoje para nos curar. Amém? Jeremias 17,14 diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem louvo. Salmo 107,20 diz: no meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor.
e ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Com uma única ordem, o Senhor curou os doentes, livrando-os da morte. Deem graças ao Senhor pelo seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que ele faz em favor dos homens, hein? Deem graças ao Senhor pelo seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que ele faz em favor dos homens. Salmo 103:3 diz assim: é ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, todas as suas doenças. Mateus 4:23 diz assim: Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E eu creio que nesse momento, não sei se a pessoa já está vendo agora ou se ela vai ver essa ministração, o Senhor me mostra você que está com um problema na bexiga. Você tem aí uma inflamação na bexiga. Em nome de Jesus, o Senhor está tocando nessa inflamação na bexiga e em nome de Jesus você está sendo curado agora. Em nome de Jesus. Amém. Então, o Senhor, Ele quer isso de nós, Ele quer nos curar. Ele quer nos curar. Então, Salmo 103:3 de novo. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades, todas as suas doenças. Mateus 4:23 diz assim: Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Eu vou ler de novo. Mateus 4:23. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, veja que a Bíblia ela faz uma separação entre enfermidade e doença. E nesse caso aqui, né, como explicar? Porque elas aparecem juntas, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, eu vou dar um exemplo para você de enfermidade. Depressão é uma enfermidade. Por quê? É uma causa, o problema é na alma, não é no corpo físico. E doença é quando é no corpo físico. Então, se você tem um câncer, por exemplo, é no físico. Se você se sente demasiadamente triste, sofre de depressão, então você precisa que Deus cure a tua alma. Por isso que eu não acredito que exista remédios para a depressão, porque não existe remédio para a alma, a não ser o poder de Deus para curar e o poder de Deus para restaurar. Amém? Mas o fato é que a Bíblia ela está repleta de textos de Deus, de Jesus Cristo, fazendo a obra de cura. Por que Ele faria tantas curas se não fosse para a gente aprender de que hoje Ele cura? Por que teriam tantos textos falando sobre cura se o poder de Deus não é mais para hoje? É para se pensar. Então a Bíblia diz que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de mudança. A Bíblia diz que ele é sempre o mesmo. Ele é sempre o mesmo. Deus é sempre o mesmo. Deus não precisa de renovo. Deus não precisa de restauração. Deus não precisa nascer de novo. Ele é Deus. Ele é sempre Deus. Ele é sempre eterno. Ou seja, ele sempre existiu. Ele é antes de todas as coisas. Ele será depois de todas as coisas. Ele é aquele que governa sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que todo esse governo, como diz lá em Isaías 9:6,
todo esse governo veio sobre Jesus, e Jesus hoje governa todas as coisas. Por isso que Jesus, como diz Mateus 4:23, ele é capaz de sair pregando o evangelho, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Amém? Esse é Jesus. Amém? Diga aí no teu coração, diga aí, se você puder falar, declare aí, esse é Jesus, é aquele que tem poder para realizar o que ele quiser, o que ele quiser, o que ele quiser. Não existe nada que seja impossível a Deus. Lucas 1:37 diz assim, porque para Deus nada é impossível, nada é impossível. Salmo 62:11 diz assim, mais de uma vez eu ouvi Deus dizer, o poder pertence a Deus. Mais de uma vez eu ouvi Deus dizer, o poder pertence a Deus. Hein? Coloque no teu coração, mas o médico falou que não tem jeito. A história diz que não tem jeito. A minha genealogia diz que não tem jeito. Os meus antepassados dizem que não tem jeito. Então você precisa internalizar esta palavra. O poder não está com nenhum deles. O poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Isaías 43, de 12 a 13, diz assim, eu lhes mostrei o meu poder, diz Deus. Eu prometi salvá-los e cumpri a promessa. Vocês são testemunhas de que eu sou o verdadeiro Deus, diz o Senhor. Muito antes de o mundo existir, desde a eternidade eu sou. Ninguém pode livrar alguém de minha mão. Quando eu faço alguma coisa, quem é capaz de impedir? Quem é capaz de impedir? Uma vez que Deus enxergue em você a fé suficiente para a cura, uma vez que você creia nisso, uma vez que você comece a buscá-lo para receber a cura, ou por você, ou por alguém. A Bíblia diz assim, quando Deus decidir te curar, então ninguém mais, nem o poder da doença vai poder contra o poder do Senhor. Amém? Amém? Mas você precisa crer nesta palavra. 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 O Senhor está me mostrando aqui um coração que está com um risco, mais ou menos desse tamanho aqui, é um risco. Como se alguém tivesse cortado, abriu uma ferida e não fechou, não cicatrizou. Tem um corte, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Eu estou vendo um corte desse tamanho. E esse sangue que está no meio desse corte, dessa ferida aberta, ele está já preto. Ou seja, é uma ferida antiga. Isso significa o seguinte. O Senhor está falando com alguém que precisa liberar perdão antigo. O Senhor está falando assim que você está sofrendo de uma enfermidade. Ou seja, algum tipo de doença que é na alma. Você está sofrendo de uma enfermidade. E o Senhor está declarando aqui, e eu creio nisso, que essa doença que você tem, essa enfermidade que você tem no coração, é antiga. E você precisa perdoar, liberar perdão sobre alguém, liberar perdão sobre uma circunstância, liberar perdão sobre algo antigo. E eu declaro em nome de Jesus que assim que você liberar perdão, o Senhor sarará a tua alma. O Senhor sarará a tua alma. Eu não sei qual é o problema que você tem hoje, se é depressão, se é síndrome do pânico, se é um medo de sair de casa, eu não sei qual é o problema na sua alma, se é choro incontrolado, eu não sei qual é, mas eu sei que o Senhor me mostrou a ferida, eu estou vendo aqui ainda agora o corte no teu coração, que o Senhor cure então você desta enfermidade, assim que você liberar perdão, que o Senhor vai te mostrar qual é o perdão que você deve liberar. Neste momento o Senhor vai sarar a tua enfermidade, ou seja, o teu problema na alma, o teu problema nos sentimentos e os teus problemas nas emoções. Você precisa apenas crer na palavra que foi liberada, profetizada neste momento. Eu lembro
de uma pessoa, da irmã Maria. Vou falar irmã Maria porque o que mais tem é irmã Maria, então ninguém vai saber quem é, porque eu não sei se eu tenho autorização dela para falar. Mas a irmã Maria, eu comecei a dar estudos bíblicos para ela e nós falamos muito sobre cura. Então era uma nova convertida, morava no meio de uma comunidade, e lá na comunidade ali era cercada pelo tráfico, os traficantes tomavam conta ali, e um traficante pegou uma neta dela, colocou a mão da neta, as duas mãos da neta sobre uma pedra, junto com o martelo, e martelou várias vezes as duas mãos da neta dela. A neta dela trabalhava digitando em telemarketing. E aí, ela contando para mim a história. Eu fui no estudo, depois eu ficava 7 dias e estudava com ela uma vez por semana. Quando eu fui no próximo estudo, ela estava contando isso para mim. Ela falou: pastor, levei no médico, o médico já engessou as duas mãos, e ele falou, olha, ela nunca mais vai poder trabalhar com telemarketing, porque os ossos da mão dela foram moídos pelos traficantes, os ossos foram moídos. Então ele imobilizou as mãos, mas falou que não tinha cura. E aí, quando saí de lá, ela falou assim: não, mas eu tenho estudado com o pastor Marcos de que Deus cura. Senhor, então em nome de Jesus, cura minha netinha, ela precisa trabalhar. E aí, ela contando para mim, ela falou assim: pastor, no dia seguinte, ela tirou as ataduras, estava boazinha. E ela foi para o médico, tiraram o raio-x de novo, o médico não entendeu. Não tinha nenhum osso quebrado na mão dela. Não tinha nenhum osso quebrado na mão dela. É assim que nós devemos crer. Ela era uma senhora recém-convertida, não tinha sequer se batizado, mas ela teve um estudo sobre cura, ela acreditou naquilo, e naquela mesma semana colocou em prática, orou pela neta, e a neta teve todos os ossos quebrados das mãos dela, teve os ossos das mãos dela restaurado. Então este é o poder de Deus, esse é o poder de Deus de cura, este é o poder que Deus tem, e é o poder que Deus quer usar, e eu vou ministrar isso até que não haja mais dúvida. Por isso que a ministração de hoje esse é o poder de Deus, de cura de Deus, até que não haja mais dúvida no teu coração. O Senhor também me mostra agora um estômago. Então você que sofre de gastrite e tem, na verdade, úlcera, até ferida dentro do estômago, que em nome de Jesus receba a sua cura agora, em nome de Jesus. Amém. Que toda úlcera saia do seu estômago agora. Que teu estômago se torne como o estômago de bebê, em nome de Jesus. Amém. Então, nós devemos nos levantar. O povo de Deus deve se levantar. Nós devemos participar de um movimento de cura. E eu quero orar ainda mais uma vez com você, rapidamente. Mas eu queria, se você sentir de Deus aí, se você quiser, pegue rapidamente um copo com água. Se você tem alguma enfermidade, ou seja, enfermidade na alma ou doença no corpo, pegue um copo d'água que eu vou fazer uma oração, e depois da oração eu quero que você beba essa água crendo que Deus vai curar, né? Crendo que Deus vai curar. O Senhor me mostra aqui também uma garganta. Então eu creio que na hora que você tomar a água, Deus vai curar alguma enfermidade aí que você tem na garganta, em nome de Jesus. Eu creio que na hora que você tomar água, Deus vai curar você de alguma enfermidade aí na garganta. Então quem quiser e assim desejar, pega rapidamente um copo de água. Esse copo de água pode ser para você que precisa tomar, ou você pode pegar também um copo de água para alguém que está enfermo aí, você quer levar para a pessoa essa água. Só que não engane ninguém. Explica: olha, eu sou cristão e o meu pastor orou por essa água, consagrou essa água a Deus, e eu gostaria de trazer para você, para que você a tome com fé para receber cura. Então é assim que nós agimos, é assim que nós agimos. O Senhor também me mostra um bebê com alguma doença na virilha. O Senhor me mostra um bebê com doença na perna, na coxa esquerda, bem na virilha, ali na coxa esquerda. Parece que tem algo até para fora.
tem algo até para fora. Senhor, e o Senhor toca nesse bebê agora, em nome de Jesus. Eu ordeno que toda enfermidade seja sarada. Eu ordeno que ele receba a cura no mundo espiritual agora. Que o anjo do Senhor toque agora, em nome de Jesus, e que esse bebê seja curado agora, em nome de Jesus. Então segura aí o teu copo com água e eu vou orar por você agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa ministração de cura, eu te agradeço por este momento de cura, eu te agradeço por essas visões que o Senhor me deu neste culto. Senhor Deus, eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder, eu creio no teu agir. Senhor Deus, agora, aonde houver, ó Pai, alguém enfermo, aonde houver, Senhor Deus, alguém doente, aonde houver alguém precisando do teu socorro, aonde houver alguém clamando, aonde houver alguém chorando, aonde houver alguém suplicando, ó Pai, pelo teu favor e pelo teu agir, que em nome de Jesus, ó Pai, que receba a cura. Eu consagro esta água, Senhor Deus, que está nesse copo, e essa água, Pai, ela se tornará em remédio, ó Pai querido, do reino dos céus. Ela se tornará, Pai querido, em refrigério, ela se tornará em bálsamo, Pai querido. Ela, Pai querido, vai trazer, ó Pai, cura, tanto de enfermidade quanto de doença, quando a pessoa tomar. E é assim que eu declaro agora, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Então você pode tomar o seu copo de água e assim receba a tua cura, tanto no corpo de doença, como também na alma, de enfermidade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos agora rapidamente para a nossa lista de oração. A Maiane pede por vida espiritual e pelos pais Genivaldo e Marta e o marido João e pelo filho também João. Ailson e Luana, vida espiritual e saúde da Lorena, que esteve internada esses dias, mas graças a Deus teve alta hoje e voltou para casa. Laura Carvalho pede pela vida profissional, sentimental e financeira e pelo irmão Timóteo. Sandra Nascimento pede pelo consolo da família do Kaique, que infelizmente faleceu. Cura dos vícios da Thaisa, saúde e livramento para a família Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena. A Laís pede por saúde e salvação do pai e dos irmãos. Também pela Camila Consolo, que perdeu o bebê, pelo Tylon, que sofreu um acidente de carro, e também pela Ana Rosa, que está na luta aí contra depressão. O Roberto, consolo espiritual. Priscila, repete pela Renata Pimentel, está na luta contra o câncer. Leila, vida profissional, espiritual e saúde. Aline, vida profissional, espiritual e pela saúde da Diná. Graças a Deus, a Aline vai começar agora no novo emprego. Deus abençoe, Aline. Por isso que Deus te abençoe aí nessa nova jornada. Crisonete, vida espiritual e saúde da mãe. Patrick, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual profissional. Washington, vida espiritual profissional e liberação da aposentadoria. Tainã, se firmar no Senhor. Mateus, vencer depressão. Sandra Siga, pede pelo filho Daniel, pelos pastores Cleide e Walter e pela filha deles, Tamires, e também pelos bispos Joaquim e Glória e pela filha Kelly. Anne, professora Sabrina, está com câncer, luta contra o câncer. Rubens, família e vida espiritual. Paulo Rodrigues, saúde da Devani. Gabi, oração pela gestação e pelo Vitor. Edilene, pela saúde. Jucineide Ronaldo, família, vida espiritual. Miriam, vida espiritual e vida profissional. Anara, vida espiritual e libertação. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual e pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual. Laís Nunes, Ruth, vida espiritual. Priscila, Dari, filhos, Ana e Miguel. Mike, pelo Paulo César, internado e por um bebê também. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac, Levi, vida espiritual. Maria Tatiana, família, vida espiritual e pela filha Sara. Isabela, pela mãe que está lutando contra o câncer. Elaine, vida espiritual, saúde e vida profissional. Graziele, vida espiritual e saúde. Nereide, Larissa e pela mãe Lourdes. Mariana, vida espiritual. Guilherme, Pedro, Joelma e Milton, pai. Adriana, Fernanda, vida espiritual. Eliana Santos, Elisângela, saúde. Edson, causa na justiça, vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra, pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Isabel Gomes, família. Cláudio, vida espiritual. Bruno
Bruna e João Vitor, vida espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Rafael, vida profissional. Carla, Éder e Ana Júlia, saúde, vida espiritual. Peterson, família, vida espiritual. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Creiam no poder de cura de Deus para hoje e para todo sempre, e que a mão e a graça do Senhor e a misericórdia dele abençoe todo o restante da tua semana, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês.